Existe uma coisa muito curiosa sobre o estresse. A maioria das pessoas acreditam que estão cansadas pelo excesso de problemas da vida. Mas, na verdade, seu cansaço não vem dos problemas da vida, mas do peso que você escolheu carregar para além dos problemas. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que pode mudar completamente a sua perspectiva sobre isso. Porque talvez a sua vida não esteja difícil apenas por causa das circunstâncias. Talvez ela esteja difícil porque você está carregando coisa demais. Sejam todas bem-vindas. Estamos iniciando agora o nosso segundo encontro da jornada A Hora da Virada. É uma jornada de 8 semanas baseada no livro A Chave da Virada. É esse livro aqui que estamos baseando a nossa jornada, dos autores Marcelo Niecki e Bruno Raso. Mas isso não é apenas um clube de leitura, é um processo de reflexão, de consciência e de mudanças práticas para a vida. E se esse é o primeiro vídeo da jornada que você está assistindo, não tem problema. Mesmo sem ter assistido o vídeo anterior, você vai conseguir acompanhar a reflexão de hoje. E se você ainda não tem esse livro que eu acabei de mostrar aqui para você, você pode ir aqui na descrição do vídeo e baixar o livro gratuitamente, baixar o PDF lá gratuitamente para você poder ler o livro e também acompanhar a nossa jornada. Para quem está aqui assistindo pelo YouTube, eu já vou deixar um apelo. Se inscreva no canal e assim nós conseguimos crescer e alcançar mais pessoas. E já aproveita e escreve aqui para mim se você está me assistindo pela primeira vez ou se você já está caminhando comigo nessa jornada. Escreve aí, eu estou nessa jornada. E eu adoro ler os comentários de vocês, porque quando você escreve aqui, eu já estou caminhando junto com você nessa jornada, a gente cria uma comunidade de pessoas que estão caminhando aí num propósito comum, que é cuidar da saúde emocional. E isso é muito bom. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Renata Palombo, eu sou psicóloga integrativa. Eu tenho uma experiência já de 20 anos na área clínica e ao longo dessas semanas eu estou conduzindo essa jornada terapêutica, né, de forma 100% gratuita. Eu costumo dizer que essa jornada ela não é terapia, mas ela é terapêutica. Mas se em algum momento você perceber que você precisa de um acompanhamento mais aprofundado, que você precisa de repente de algo mais individual, mais personalizado, eu também estou à disposição. Aqui na descrição do vídeo também tem um link para você entrar em contato direto comigo através do meu WhatsApp, e aí a gente pode estar conversando de uma forma mais personalizada. Essa live de hoje, ela vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos fazer um resumo, uma recapitulação do capítulo 2 do livro. E na segunda parte, eu vou encerrar essa gravação e vai participar somente quem estiver comigo aqui ao vivo. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses temas que a gente vai conversar aqui. Vamos trabalhar as questões emocionais que estão envolvidas nesse tema, ok? Quem já leu o segundo capítulo, me conta aí nos comentários. Escreve aí, eu já li o segundo capítulo. Mas se você não leu o segundo capítulo, não tem problema, pode continuar aqui, participar. E aí, assim que acabar a live, você pode pegar o seu livro ou o seu PDF e fazer a leitura. Gente, os capítulos, eles são super curtinhos. É uma leitura muito fácil de fazer, são poucas páginas, então vale super a pena, assim, o ganho, né, de informações vale muito a pena. E se você gastar 15 minutinhos aí da sua semana, é muito. Então, às vezes está esperando alguém, tá numa sala de espera de uma consulta, dá para você fazer essa leitura, tá? O capítulo que nós estamos trabalhando essa semana é o capítulo 2 e ele fala sobre estresse e sobrecarga emocional. Vamos ser bem honestas aqui, né? Hoje a maioria das pessoas não vive só cansada, vive sobrecarregada. Isso é um fato e eu me incluo nisso. E as mulheres, eu acredito que na grande maioria das vezes, são muito mais sobrecarregadas, muito mais cheia de atividades, multitarefas. Então, nós mulheres, eu acho que de alguma forma acabamos nos sobressaindo
nessa posição aí de estresse, sobrecarga. E essas sobrecargas que a gente acumula, elas vêm de várias situações, né? Excesso de responsabilidades, excessos de preocupações, expectativas frustradas, um excesso de tarefas, muitas cobranças, cobranças externas e muitas cobranças internas também. Muitas vezes a gente passa por uma sobrecarga de cobranças que a gente faz de nós mesmos, né? São autocobranças. E a gente chega no final do dia, aquele dia que a gente passou o dia inteiro correndo, mas a gente tem a sensação de que a gente não viveu de verdade. Você já teve essa sensação de que você fez e no final do dia parece que você não fez absolutamente nada? Em algum momento da sua vida você já esteve ao ponto de desabar diante de tantas responsabilidades? Se a sua resposta foi sim para uma dessas perguntas, é porque o estresse ele já bateu na sua porta. Eu, inclusive, acabei de atender uma pessoa agora e ela me falando, né, de todas as questões emocionais dela. Ela disse, para mim assim, olha, a minha irmã, ela me disse que eu estou a ponto de explodir. Então, você vê que as próprias pessoas que cercam a gente muitas vezes veem que a gente está nesse lugar, né, nesse estado de alerta, digamos assim. O estresse, ele pode ser considerado um estresse fisiológico, que é um estresse do corpo, que é natural da vida e ele é até saudável de acontecer. Digamos que o estresse fisiológico, ele é um mecanismo de sobrevivência, né, do nosso organismo, mas a gente também tem um estresse patológico, que é exatamente sobre esse estresse que nós vamos tratar aqui. O estresse patológico, ele é causado por um círculo vicioso de demandas emocionais, no qual chega um momento que a mente não suporta mais aquela pressão. E quando isso se repete por muito tempo, a gente vive muitos dias, muitos meses, muitos anos nessa demanda emocional excessiva, acaba provocando uma síndrome de esgotamento que hoje é muito falada. Hoje a gente ouve muito falar que é uma síndrome chamada burnout, ou também conhecida como síndrome do esgotamento. No workbook que eu coloquei para vocês lá no grupo dessa semana, eu trouxe algumas perguntas bem importantes relacionadas a você conseguir identificar essa situação de esgotamento. Então, algumas perguntas que tem lá no workbook é o que que hoje gera mais estresse na sua vida? Que tipo de excessos você percebe na sua rotina? O que que você está carregando que talvez você não deveria carregar? Porque muitas vezes a virada de chave ela começa exatamente quando você percebe que você está vivendo em excessos. E o burnout, ele é exatamente isso. É você estar vivendo em excesso. O capítulo 2 ele traz uma série de ele traz uma lista de sintomas e sinais que você, lendo ali, pode te dar uma direção se você está ou não acometida aí dessa síndrome. Eu vou ler os sinais aqui para vocês, e aí eu quero que vocês vão marcando. Aí pode marcar na cabeça, ou se você tiver um papel e uma caneta, vai marcando quantos desses sinais eles estão presentes na sua vida. Combinado? Os sinais, para quem quiser depois também aprofundar, ler com mais calma, refletir, eles estão escritos na página 12 do livro, aonde existe uma lista de sinais que podem indicar um quadro de burnout. Vamos lá. Acompanhem aí comigo e vão vendo se vocês se identificam. Olha, sentimento de fracasso e insegurança, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas de humor. Sabe quando você tá bem e do nada você fica extremamente irritada ou cansada sem motivo algum? Isso são alterações repentinas de humor. Insônia, dificuldades de concentração, negatividade constante. Você acha que tudo vai dar errado, que nada tá bom, tudo é ruim, você se torna uma pessoa extremamente crítica.
isolamento, não tem vontade de estar com as pessoas, pressão alta, fadiga, dores musculares, alterações nos batimentos cardíacos, cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, tanto para mais quanto para menos. Então, ou come de menos ou come de mais, que é o mais frequente. E problemas gastrointestinais. Problemas gastrointestinais, a gente pode incluir gastrites, azia, refluxo, como a gente também pode incluir problemas do funcionamento do intestino, ou prisão de ventre, ou fezes mais amolecidas, diarreias frequentes. Olha só, gente, esses sinais, eles não são um diagnóstico de burnout, tá? É importante frisar que a gente precisa de uma consulta com um profissional qualificado para ter um diagnóstico, mas são sinais que podem indicar que você esteja num quadro de estresse, de esgotamento emocional. E uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui, que eu acho bem importante, é que se vocês perceberem, esses sinais, eles se confundem muito com sinais de depressão ou de transtorno ansioso. Então, vê que se a gente parar para pensar na prática, parece que está tudo no mesmo bolo, assim, né? Então, muitas vezes a gente vai ao médico, o médico, vamos imaginar aqui uma cena, você tá com algum problema de pressão alta ou algum problema gastrointestinal, dor de estômago. Você vai ao médico e ele não vai se importar com os outros sinais que você vai lá num gastro, né? Na especialidade de um gastro, ele não vai perguntar para você como está a sua vida, como está seu estado emocional, se você está se sentindo sobrecarregada. Ele simplesmente vai medicar você para que você não sinta mais dor no estômago. E isso acaba sendo um subdiagnóstico, porque o profissional ele deixa de diagnosticar o real motivo do seu problema de saúde. E muitas vezes, como eu disse para vocês, existe essa sobreposição de sinais e sintomas. Um quadro de um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, ele tem sinais e sintomas muito semelhantes a um quadro de burnout. Então, às vezes, está tudo muito ligado, né? Na prática, às vezes a gente não consegue nem separar se você está num quadro de depressão, num quadro de esgotamento mental, porque no fim tudo tem a mesma origem. Por isso que é muito importante a consulta com um profissional qualificado, tanto para te ajudar a ter um diagnóstico assertivo, né, como também para buscar alternativas de tratamento que vão fazer sentido para aquele quadro que você está apresentando, e não só para mascarar sintomas. Porque quando você vai ao médico porque você está com dor de estômago e ele trata um problema que não é exatamente aquele problema, você está mascarando os sintomas, você não está tratando a causa da sua doença. E é muito interessante que todos nós temos órgãos de. O livro ele fala órgãos-alvo, né? Eu conheço por órgãos de choque. O que, que são os nossos órgãos de choque? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma característica, cada pessoa tem uma necessidade. E quando a gente está numa sobrecarga mental, uma sobrecarga emocional, nem todo mundo vai adoecer o mesmo órgão. Algumas pessoas vão ter enxaqueca, algumas pessoas vão ter pressão alta, algumas pessoas vão ter diabetes, algumas pessoas vão ter dores muscular, vão desenvolver doenças autoimunes. Então, cada pessoa tem um órgão de choque, que é o órgão que vai receber aquela carga emocional ruim e vai adoecer. Então, a gente precisa saber também que cada ser humano, cada pessoa vai reagir de uma maneira diante da situação de estresse e que o estresse emocional ele pode sim se tornar doenças físicas. É importante frisar, né, que você sempre fique atento nessas questões dos sintomas e o quanto que eles podem ter um conteúdo mais emocional do que físico. Esse capítulo, gente, é um capítulo muito rico, assim, muito cheio de informações. Eu tive bastante dificuldade
para separar aqui o que, que seria importante da gente estar falando. Daria para fazer várias lives sobre esse tema. Então, por favor, se você está aqui interessada nesse assunto, leia o capítulo, porque eu não vou conseguir falar tudo, os detalhes do que esse capítulo abrange, e tudo que tem nele é muito importante. E o organismo, ele sinaliza para a gente quando algo não está bem. E uma coisa eu vou falar para vocês: quando a gente está percebendo que as coisas não estão bem, se a gente não parar por conta própria, a vida vai dar um jeito de parar a gente. O corpo ele vai entrar num colapso e nós vamos ser obrigadas a parar, querendo ou não. Então, por que não tomar a decisão de reverter isso antes que a gente entre num lugar onde a gente não tenha escolha, né? Às vezes a gente até tem uma doença, vai lá no médico, consegue tratar, mas às vezes o corpo ele colapsa de uma forma que aquele problema de saúde ele se torna irreversível. Então, se a gente tem a oportunidade de olhar para isso antes dessa situação chegar, por que não fazer? Como que a gente pode virar essa chave? Como que a gente pode superar esse estresse? Virar a chave não é um botão mágico que a gente aperta e resolve tudo. Na verdade, esse virar a chave ele exige uma coragem para reorganizar a vida. Exige uma coragem para tomar algumas decisões e para mudar aquilo que não está bem, né? Romper com práticas estressantes que nos aprisionam. Então, quando a gente fala de virar a chave, a gente precisa tomar uma decisão. A gente vai falar: chega, eu quero mudar isso, eu quero que as coisas tenham um outro rumo e eu vou romper com essas práticas que estão me adoecendo. É uma escolha. O livro, ele traz vários passos para romper esse ciclo. Como eu disse para vocês, eu adoraria aprofundar cada um desses passos, cada orientação dada, mas infelizmente nosso tempo não nos permite, né, fazer esse aprofundamento. Quem sabe a gente não pode até fazer, dá para fazer até uma live para cada um desses passos. Escreve aí para mim nos comentários se vocês querem aprofundar nesses tópicos. Mas falando aqui de uma forma bem resumida, tá? Para você refletir e pensar quais passos você pode dar hoje na sua vida para você sair dessa condição de esgotamento emocional. Qual chave você pode virar? Qual é o remédio? Qual é o remédio para você sair desse lugar, dessa síndrome de burnout, de esgotamento? Existem remédios que não são de tomar, não são drogas, mas que a gente pode fazer uso e que vai ajudar a gente a sair dessa condição. Então, a primeira coisa aí que o livro coloca é para você reordenar as suas prioridades. Muitas vezes o excesso de atividades, aquilo que sobrecarrega a gente, nada mais é do que a gente não está conseguindo priorizar aquilo que é realmente importante. A gente vai se atropelando nas atividades, vai se atropelando naquilo que aparece para a gente fazer, vai fazendo uma coisa em cima da outra, vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, sendo que algumas coisas são prioridades. Então, quais são as prioridades da sua vida? Isso é muito individual. Cada um tem as suas prioridades. Se sua prioridade é o seu relacionamento com Deus, a sua prioridade é a sua família, o seu trabalho, é o que? A sua saúde. Quais são as suas prioridades? Faça uma lista de todas as coisas que você precisa dar conta na sua vida e enumere aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente precisa estar em primeiro lugar. E as outras coisas, se for possível, você pode fazer, mas se não for possível, você não vai fazer e vai ficar tudo bem. Um outro passo que o livro dá aqui, que eu acho que assim, é muito importante a gente entender isso, né? Entenda que a mudança vai acontecer por bem ou por mal. Foi exatamente o que eu disse há pouco. Se você não fizer a mudança hoje por bem, porque você está percebendo que as coisas estão excessivas, o seu corpo ele vai colapsar e vai dar um jeito de fazer as mudanças que são necessárias. Eu tenho certeza que aqui, inclusive, muitas pessoas já passaram por isso de não dar atenção para os sinais que o corpo está dando e o corpo adoece de uma forma que ele te obriga a parar. Então, essa chave precisa virar na sua cabeça que se você não fizer o que você precisa fazer por bem, o seu corpo vai fazer as coisas acontecerem por mal.
Fica com isso bem fixo aí na sua cabeça para você se animar a tomar as decisões que são necessárias. Outra dica que ele coloca: define e pratique rotinas. As rotinas elas são muito importantes, principalmente para pessoas que têm o hábito, que têm o costume de acumular atividades. Se você tem uma rotina ali determinada, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, meus compromissos são esses, anota num papel, você vai ter um risco menor de se perder nessas atividades todas e acabar se sobrecarregando com coisas que não são necessárias. Pensamento positivo também é uma coisa que ele coloca, e aí quando a gente fala de pensamento positivo, não é uma magia, uma coisa mística, eu vou pensar positivo e as coisas vão dar certo, não é nesse sentido, mas é no sentido de você não ficar alimentando pensamentos ruins de que as coisas não vão dar certo, de que tudo dá errado para você, de que você é uma grande vítima, de que você não vai fazer tal coisa porque não vai funcionar. Às vezes a gente fica alimentando pensamentos fatalistas e a gente perde a oportunidade de conquistar coisas boas, além do que esses pensamentos fatalistas aumentam muito a nossa ansiedade, as nossas angústias e as nossas preocupações. Quando a gente não consegue pensar positivo, a gente gasta muito mais energia. Se ocupando com as coisas negativas que a gente acha que pode acontecer. Simplifique a vida. O que que é simplificar a vida? Tudo que você faz hoje, você realmente precisa fazer? Será que você precisa assumir a responsabilidade dos problemas que não são seus? Será que você precisa falar sim para todas as pessoas que te pedem coisas, para todos os compromissos que surgem, para todas as possibilidades de coisas para fazer? Então, se você conseguir simplificar a sua vida, né, olhar para a vida de uma forma mais simples, as coisas não precisam ter tanto peso como a gente coloca. E aí, a próxima dica é exatamente sobre isso: aprenda a dizer não. A gente muitas vezes se sobrecarrega porque a gente não consegue dizer não. As pessoas pedem coisas, as pessoas nos responsabilizam por coisas que não são responsabilidade nossa e a gente vai acumulando atividades. E isso pode acontecer no nosso trabalho, pode acontecer na nossa casa, pode acontecer na igreja. Então a gente acumula coisas por não saber dizer não em vários âmbitos da nossa vida. Uma dica que eu achei bem interessante aqui, que foi o nosso desafio da semana anterior, que foi praticar a higiene do sono. Olha só, quem colocou aí o desafio em prática? Eu coloquei, viu? Deixei meu celular todos os dias fora do quarto. Tentei dormir mais cedo do que do meu hábito e tem sido uma bênção para mim. Tem sido bem especial não dormir com o celular próximo da cabeceira da minha cama. Aqui no livro, na página 21, ele dá vários passos, olha, para a gente ter uma boa higiene do sono, para a gente praticar uma boa higiene do sono. E tem algumas dicas bem interessantes, além das dicas que nós recebemos na semana passada. Essas dicas desse capítulo podem aí complementar o desafio, porque hoje nós vamos receber um novo desafio. Mas a gente vai fazer o desafio dessa semana e vai continuar praticando o desafio da semana anterior. Aí ele fala praticar a higiene do sono, ajuste as expectativas familiares. Isso também é muito importante. Às vezes a gente espera coisas da nossa família, dos nossos familiares, das pessoas que convivem com a gente, e as pessoas elas não necessariamente estão dispostas ou podem dar aquilo que a gente espera. Isso causa frustração, estresse, desentendimentos, problemas relacionais. Gaste mais tempo com pessoas e menos tempo com atividades. Às vezes a gente fica muito focado em projeto, em coisas que a gente tem que cumprir, tem que limpar isso, tem que limpar aquilo, tem que fazer o programa tal, tem que entregar tal relatório e a gente perde o contato com as pessoas, que muitas vezes é bem mais importante que as atividades, os projetos. Ele coloca também a prática de atividade física como uma alternativa para você se livrar da estafa emocional. E a atividade física, ela realmente ajuda muito, porque ela
estimula, né, hormônios e neurotransmissores que combatem os hormônios do estresse. Então, quando a gente, mesmo que a gente esteja numa situação difícil, com muitos problemas, com muitas dificuldades, que esteja muito estressado, quando a gente pratica uma atividade física, ela vai estimular substâncias no nosso organismo que vão combater as substâncias desse estresse. Então, ela é bem importante e ajuda muito também na retomada aí de você sair desse lugar de estafa. Olha só, gente, eu listei aqui, o livro listou, na verdade, olha, eu vou contar aqui para vocês: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 remédios para combater o burnout que a gente pode fazer, que é totalmente de graça, que a gente consegue colocar em prática aí na nossa vida. Talvez alguns sejam um pouquinho mais difíceis, outros mais fáceis, mas todos possíveis. E às vezes a gente está sofrendo nesses transtornos emocionais e muitas vezes até tomando medicações que estão intoxicando o nosso organismo e que vão fazer mais mal do que bem. Então, eu listei aqui, né, baseada no livro, 10 remédios que você pode estar usando para combater esse problema, para virar essa chave da estafa emocional. E o livro ele conta uma história bíblica relacionada a esse tema. Ele conta a história de Marta e de Maria. Eu não vou contar a história aqui, todas nós conhecemos a história delas. Precisamos também ter o espírito de Marta. Não é que Marta estava 100% errada. Marta era uma pessoa responsável, era uma pessoa proativa, era uma pessoa que estava ali se esforçando para oferecer o melhor que ela podia para Jesus. A gente precisa ter esse espírito de proatividade, de oferecer o melhor para as pessoas com quem a gente convive, de sermos responsáveis com os nossos compromissos, mas a gente não pode deixar de lado o espírito de Maria, que era o quê? Priorizar os relacionamentos. E no caso dessa história, ela priorizou o relacionamento com Jesus, que é algo que nós também devemos fazer. Quando nós priorizarmos o nosso relacionamento com Jesus no nosso dia a dia, com certeza nós vamos vencer esse quadro de estafa emocional, de estresse emocional, esse quadro de burnout. E eu queria até, inclusive, falar para vocês um ponto que talvez seja um ponto delicado da gente estar abordando aqui. Eu sei que grande parte das pessoas que me seguem, que acompanham o meu trabalho, são pessoas que frequentam igreja, são pessoas espirituais, religiosas e que têm algum relacionamento com Jesus de alguma forma. Mas eu tenho visto na minha prática clínica que, infelizmente, muitas mulheres têm entrado em quadros de estafa emocional por excesso de atividades dentro da igreja. Eu acho que é um ponto bem delicado de estar falando, mas que eu acho que a gente precisa dar atenção para isso sim. É claro que eu não estou dizendo aqui que nós não devemos servir a Deus, servir ao nosso próximo e trabalhar para as comunidades religiosas que a gente frequenta. Devemos sim fazer isso. Mas será que a gente tem conseguido encontrar um equilíbrio dessas coisas? Muitas vezes a gente vê mulheres aí que têm 3, 4 cargos dentro da igreja, um excesso de responsabilidade. Eu fico me perguntando, será que se Deus pudesse falar com a gente, será que no dia que Jesus voltar, ele vai olhar para a gente e ele vai falar, nossa, eu queria mesmo que você tivesse feito tudo isso? Ou será que ele vai dizer, eu não pedi para você fazer tantas coisas assim? E acho que cada pessoa aqui que está ouvindo pode avaliar o seu próprio grau de comprometimento com tudo isso, né? Eu não estou dizendo que todas as pessoas que trabalham para a igreja são assim, mas eu gostaria que você avaliasse isso, porque eu tenho visto isso na minha prática clínica, mulheres que estão desenvolvendo burnout, estafa mental pelo excesso de atividades dentro da igreja. Quando a gente assume uma responsabilidade na igreja, e aquilo tira a nossa paz, tira o nosso tempo com a nossa família, faz a gente se estressar com os nossos irmãos, faz a gente criticar as pessoas que não ajudam ou que não fazem aquilo que a gente gostaria que elas fizessem. Certamente, esse envolvimento com o serviço não é um envolvimento da vontade de Deus. A gente precisa servir sim,
mas a gente precisa encontrar o equilíbrio e a gente precisa também entender que esse serviço ele não pode prejudicar a nossa saúde e nem o relacionamento com a nossa família. Às vezes a gente se envolve em projetos, a gente fica sem dormir, a gente come mal. Será que é a vontade de Deus que a gente trabalhe para Ele e coloque em risco outras coisas que Ele também entende como muito importante? Então, eu entendo que esse é um ponto delicado. Eu não sei te dizer qual que é o ponto de equilíbrio, né, entre servir e fazer coisas que fogem que excedem, mas eu acredito que cada uma aqui pode pensar em que lugar está nesse momento, né? E inclusive em espírito de oração, entender junto com Deus o que de fato você gostaria de fazer, o que você poderia fazer para que você não seja acometida por essa síndrome quando em nome de Deus, né? Porque tem muitas pessoas que estão adoecendo em nome de Deus. E isso não é o propósito. Eu até coloquei aqui uma analogia, um exemplo de uma mochila. Imagina que você vai fazer uma caminhada. Nessa caminhada, você vai passar por várias dificuldades. Você vai subir a montanha, você vai descer a montanha, pode chover, pode dar uma ventania, pode encontrar um obstáculo. E você, nessa caminhada, que você vai encontrar todas essas situações, você vai carregar uma mochila. E nessa mochila tem 5 quilos. E você vai conseguir fazer essa caminhada, né? Com todas os percalços que você encontrar no caminho, 5 quilos na mochila, você vai chegar ao final, vai chegar ao seu destino final. Agora imagina você fazer essa mesma caminhada e colocar na sua mochila 30 quilos. Você vai conseguir chegar no final da caminhada? Pode até ser que você consiga, mas com um custo muito maior, um sofrimento muito maior. O que que eu quero que você entenda com esse exemplo aqui da mochila? É que o problema não é a caminhada, o problema é o peso que você escolhe carregar durante a caminhada. E é a mesma coisa a vida. A vida não é o problema. A gente vai sim ter percalços ao longo da nossa caminhada na vida. Mas esses percalços não é o problema. O problema é o que você escolhe carregar durante essa jornada. E é exatamente, né, sobre isso o desafio dessa semana. O desafio dessa semana é o desafio da temperança. A temperança é um dos 8 remédios da natureza. E quando a gente fala de temperança, automaticamente a gente remete à alimentação. Ah, tem que ser temperante, então não posso comer isso, não posso comer aquilo. Sim, a alimentação também entra nesse lugar de temperança, mas a temperança ela vai muito além da alimentação. Ela tá em nós buscarmos fazer aquilo que é bom para a gente e se abster daquilo que é ruim em todas as áreas da nossa vida, não é só na área alimentar. A gente fazer e quando que a gente deve fazer e quando que a gente deve parar, quando que a gente deve trabalhar e quando a gente deve descansar, quanto de tela a gente usa, quais as responsabilidades que a gente deve assumir, quais os limites que a gente deve colocar para as pessoas que convivem com a gente. Então, durante essa semana, esse é o desafio para você. Eu quero que você observe aonde que estão os excessos da sua vida. Você está com excesso de tarefas? Você está com excesso de preocupação? Você está com excesso de responsabilidades, excesso de expectativas? Você vai escolher uma área da sua vida e você vai escolher simplificar essa área. Esse é o desafio da semana. Pode ser reduzir a quantidade de compromissos, pode ser estabelecer limites nas relações, pode ser desacelerar se você tem um ritmo muito acelerado. Parar de assumir coisas que não são suas também pode ser uma escolha. E também pode entrar aí o excesso de comida. A gente sabe, né? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui me assistindo que comem demais, comem muito doce, comem por ansiedade, comem o dia inteiro. Então, pode ser também que você escolha aí reduzir o excesso de alimentação, excesso de telas, o excesso de serviço na igreja, como a gente acabou de falar. Então, você é que vai olhar para a sua vida e vai listar aquilo
que está te fazendo mais mal e que você entende que você precisa ser temperante naquele ponto. E eu quero fazer mais uma pergunta. Quando você se sente sobrecarregado na sua vida, o que mais pesa para você? São as responsabilidades ou as pessoas com quem você convive? Isso também é uma reflexão bem importante. Escreve para mim nos comentários apenas uma palavra, escreve pessoas ou responsabilidade. O que mais pesa para você hoje? Se você que está aí assistindo pelo YouTube também quiser participar dessa jornada, você vai encontrar o link do grupo lá do WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Você vai, no grupo, você vai ter acesso ao workbook, aos materiais da jornada e também vai receber o link para participar das lives e dos encontros ao vivo. E antes da gente encerrar essa reflexão, eu quero que você pense numa coisa com muita honestidade. Talvez você tenha chegado nesse vídeo por estar muito cansada, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Talvez você esteja carregando coisas que ninguém vê, que só você e Deus sabem, responsabilidades, preocupações, expectativas. E talvez por muito tempo você tenha acreditado que sim, que você precisava dar conta de tudo isso sozinha. Mas hoje eu quero deixar aqui uma ideia bem simples para você levar dessa conversa. Você não precisa carregar tudo. E você não precisa carregar tudo sozinha. A verdadeira virada de chave na vida, ela não acontece quando você se torna mais forte. Ela acontece quando você aprende a soltar aquilo que você não tem que carregar. Muita coisa você está carregando que você não precisa carregar, e a virada de chave está exatamente em aprender a soltar isso. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, você pode escrever aqui nos comentários. Hoje eu escolho viver com mais equilíbrio. E a gente vai juntas caminhar aí nessa próxima semana com esse novo desafio. Vamos tentar viver com mais equilíbrio, vamos ser mais temperantes e vamos continuar o desafio da semana anterior, que é o descanso, buscarmos descanso, sono de qualidade. Você também já pode compartilhar esse vídeo com aquela amiga que você sabe que vive sobrecarregada, assim como você, tentando dar conta de tudo. E agora eu agradeço a sua participação, você ter ficado comigo até aqui. Eu vou encerrar a gravação e a gente vai ficar com o pessoal que está ao vivo aqui conversando mais um pouquinho. Até mais!